Não dá para passar muito tempo, então também o sono não vai. Então, tem 3 formas de saber se está mamando bem. A primeira forma é pesar. Aí o pediatra vai acompanhar, tem uma perda de peso nos primeiros 5 dias. E depois, Aí, Lucas. E depois tem que acompanhar esse peso. Segundo, é o xixi. O xixi dá uma informação muito importante para a gente. De acordo com os dias, a gente tem um parâmetro para saber se está mamando bem. Por exemplo, se ele está mamando, está molhando umas 4 ou 5 fraldas por dia, pode estar chorando, pode estar sem dormir, pode estar a vizinha falando que está mamando bem. É só pesar depois que o pediatra vai ver. Isso. A mesma coisa o cocô também. O cocô começa a ser cocô verde escuro, depois ele vai mudando com 3, 4 dias para meio marronzado, depois vai amarelando. Isso é outro sinal que está mamando bem, porque quem não mama bem, está lá com 10 dias, está com o cocô preto, como no começo. Então é uma coisa de dar mais tranquilidade. Ô, Patrícia, bom, enfim, só para o Lucas já não está aguentando mais ficar aqui, é o seguinte, você amamentou exclusivamente até o 6º mês. O Lucas está com 6 meses hoje e... Ele vai completar 7 daqui a 2 dias. 2 dias, né? E mamou exclusivamente. Então, gente, eu quero mostrar para vocês o seguinte, a força de vontade, a determinação da mãe, a orientação, o pediatra também está junto, né, Flávia? É muito importante a gente estar incentivando e dando força, ficando à disposição para qualquer dúvida. Isso é muito importante. E a Patrícia aí venceu, né? Um menino lindo, até hoje não teve nada, né, Patrícia? Não, super saudável. Super saudável. E o que você pensa hoje? Só para a gente encerrar aqui, dá uma passa uma mensagem para as mães, Eu penso que valeu muito a pena. Assim, todo mundo que tiver com o seio rachado, persevera, porque é muito importante, vale muito a pena, porque o bebê fica muito, muito saudável mesmo. E aí, a mensagem para todo mundo. Ele ficou doente alguma vez nesses 6 meses? Com febre? Nunca teve febre, ele só teve, assim, um nariz entupido que foi de 2 dias, mas foi, assim, muita mudança de tempo, mas nem febre, nada, nunca teve nada. E ele agora já está começando os outros alimentos. Ele está aceitando, isso é importante, Flávia, a gente abordar aqui com a Patrícia, até para dar o depoimento. Como é que está a aceitação de outros alimentos? Tem mães que falam, vai mamar no peito até 6º mês, só depois não ele está aceitando muito bem, ele só não gosta, assim, de coisas mais líquidas. Ele gosta de coisas sólidas e é o que ele... Mas está aceitando muito bem, tanto a doce quanto a salgada. Tá. Isso é importante. Olha, Patrícia, eu queria agradecer muito o teu depoimento. A gente que agradeço. As pessoas que teve uma dificuldade, já vai, Lucas. E agora você venceu e está aí com essa criança linda. Gostaria de mostrar como que esse menino é fraquinho, o leite dela é muito ralo, muito fraco, não deu para engordar direito. Né? Olha só as Ele engordava 1 quilo praticamente por mês. 1 quilo por mês, né, Patrícia? Então. Tá aí. É isso aí. Patrícia, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Vai levar o Lucas para mamar e dormir, né, Lucas? Que lindo. Gente, nós vamos para o intervalo rapidinho e voltamos aqui falando mais sobre aleitamento materno. Vocês podem observar, só pelo começo do programa, o quanto é importante a informação sobre aleitamento materno. Programa Saúde em Seu Lar, um programa especial para você. Volto já. E está aqui comigo, né, já participou aí do outro bloco, Dr. Flávio, que é pediatra. E hoje ele tem uma certificação internacional em consultoria ao aleitamento materno, amamentação. Então, vocês imaginam como é importante, né, hoje a entrevista do Dr. Flávio Zenon, o tanto de informações que ele pode estar levando aí até vocês, aquelas que são mães, que pretendem ser mães, né, Flávio? É muito importante esse conhecimento. Flávio, como é que é, só para as pessoas entenderem um pouquinho, e isso é importante até para que não se dê mamadeira, né? Qual é a dinâmica da produção do leite materno? Bem, é o seguinte, lá mais ou menos para a 12ª, 16ª semana de gestação, já começa a haver uma produção do colostro, já lá no comecinho da gravidez. Essa é a primeira fase que tem da produção. E vai indo até o neném nascer. Aí quando o neném nasce, o leite que existe é o colostro. Esse que vai descer. Aí você já explica, que é uma das coisas importantes, né? Você fala assim, mas eu não tenho leite, doutora, tá? No primeiro dia, segundo. Já explicar o que é o colostro também. O colostro é o leite que vem inicialmente, né? Geralmente até os 7 dias. E ele é um leite diferente. Ele já está sendo produzido antes e ele tem a função principal, primária, de recobrir
todo o intestino, o estômago do neném, para proteger contra infecções. Essa é a função primária. Muito importante, né? Que é uma espécie de vacina já, e ele também tem outras funções, como alimentar, mas a caloria dele é menor. Ele também tem uma função laxativa de fazer limpar o intestino da criança, limpar aquele mecônio que ele nasce. Isso diminui a chance... Aquelas fezes escuras, né, pretas, né? Isso diminui a chance de ter icterícia, que é que a criança fica amarela e que tem que internar, às vezes não. E ele é muito... Todo leite materno mas ele, então, ele tem uma característica que é até apaixonante quando a gente fica sabendo como é que funciona. Que cada colostro, ele é parecido, em termos de proteção, não é parecido o nome certo. Cada colostro, por exemplo, o colostro da mãe de Poços é diferente do colostro de uma mãe da África, do outra do Nordeste. Por quê? Tem uma característica específica. O que acontece é o seguinte, no intestino da mãe e no pulmão da mãe, existe um sistema de defesa que vive combatendo aqueles germes do ambiente em que a mãe vive. Então, os germes que querem dar pneumonia, que querem dar diarreia, o organismo da mãe já cria anticorpos contra eles. E o colostro... Quando o neném nasce, o intestino e o pulmão mandam esses anticorpos lá para o peito, lá para o leite. Que coisa interessante. Então, por isso que a gente fala que cada leite, o leite da mãe, é o melhor leite para aquele neném, porque ele é diferente. Se for um leite lá da África, vai ser contra os germes da África. Não vai proteger tanto os nenéns daqui. Então, isso você vê que aí, que nunca vai haver um leite em pó, por mais caro que seja, que tenha essa qualidade. Com certeza. E por isso que a Organização Mundial de Saúde, quando pesquisou o que é importante para diminuir a mortalidade infantil, então, de todas as ações, estratégias, eles descobriram só uma que sozinha diminuía 13%, 10% ou mais da mortalidade, sozinha, que é justamente o aleitamento materno exclusivo. Bom, aí você estava explicando, eu te interrompi para você falar do colostro, então, que é importante. Vem a produção tá no colostro até na hora em que é retirada a placenta. Quando o médico retira a placenta, começa a outra fase de produção do leite. Então, independe do neném sugar ou não. Tá. Tanto se o neném for para UTI e não sugar, vai haver essa segunda fase. Então, a placenta sai, ela estava inibindo a prolactina, que é o hormônio que produz leite, estava inibindo, e aí começa a produção. Isso aí, mais ou menos 40 horas depois, isso varia, vai haver, a gente chama de apojadura, que é a descida do leite. Que aí o seio aumenta muito, toda mulher sabe. Então, aí passa a ser essa outra fase em que depende da sucção do neném. Aí que é importante, né, Aí, Flávio? quanto mais vezes o neném sugar, mais vai haver produção. Então, a produção vai ser de acordo com o neném sugar. Por isso que eu falei aquela hora, quando dá mamadeira, o peito não fica sabendo e a produção não aumenta. Tá. E aí, mais para frente, a chamada manutenção da produção seria, continuando o neném sugar, ele esvaziar o seio. Quando o seio fica cheio, existem umas coisas lá dentro do leite que avisam, para de produzir, não estão dando conta, não precisa produzir mais. Então, por isso, nas primeiras semanas, é importantíssimo que o leite seja esvaziado. Se o neném não der conta de esvaziar, a mãe tem que esvaziar com a mão ou com outras formas. Tá ok. Vamos a uma pergunta de uma telespectadora. Roda para mim, por favor. Doutor Flávio, por que o aleitamento materno é tão importante? Luciana, como eu acabei de falar, você pensando em mortalidade infantil, em termos da saúde toda, eu acabei de falar, sozinho o aleitamento diminui 13% da mortalidade. Essa conta, a Organização Mundial de Saúde e a Unicef, eles consideram que o aleitamento materno exclusivo salva 1,5 milhão de crianças a cada ano no mundo. Então, só por aí você vê que essa importância é muito grande. Mas não é só isso. Porque se você for pensar em termos pessoais, não de saúde pública, você vai ver que o que é o melhor para a criança? Quando a mãe está esperando um filho, o que o pai, o que a mãe, o que os avós querem para o neném? Eles querem que ele seja
o melhor possível. Saudável, Ele quer que seja saudável, quer que seja bem nutrido, que ele tenha saúde mental boa, que ele seja inteligente, que ele não tenha doenças dentro do possível. Isso tudo, o leite materno traz um pacote só. Então, acabou de sair um relatório de uma organização americana, que é o CDC, que pesquisa todas as doenças e como prevenir, mostrando, por exemplo, o neném, enquanto mama, como nós vimos no nosso exemplo aqui do Lucas, né? Do Lucas. Enquanto mama, ele não fica doente tanto quanto que mama mamadeira. Isso é uma coisa que estão cansados de ver, né? Mas o que foi descoberto agora é que ele também continua com essa imunidade mais forte pro resto da vida. E mais ainda, não é só contra doenças infecciosas. É também contra, isso é importante, por exemplo, claro. Acabou de soltar... Chama programming, né? Justamente. A programação faz do uma modulação da imunidade. Exato. E que vai proteger para o resto da vida. Por exemplo, as crianças que mamam no peito, comparando com as que não mamam, tem 23% menos chance de ter leucemia linfóide aguda, que é um dos cânceres principais da criança, Exato. que ninguém sabia disso. E outra mais, por exemplo, que saiu agora também. Evita a obesidade. Evita a obesidade em 30%. Mas mais que isso, a diabetes. Tipo 1. Que é aquela grave, que a gente fica, né? Exato. A criança tem que tomar insulina aí pro resto da vida, e diminui em 60% a chance. Eles acham que existe uma alergia com as proteínas do leite de vaca quando dado antes. Então, se eu for falando aqui, o programa não dá. O programa inteiro você vai falar só das vantagens. Só para falar, além da saúde, tem a questão da saúde mental, menos ansiedade e depressão. Inteligência, está provado que é maior, o grupo que mama no peito tem mais. Eles fizeram um trabalho agora mostrando que o grupo que mama, na média, tem 6 pontos a mais de QI. Nesse estudo foi feito com crianças que mamaram um mês só de leite materno, comparando com quem não mamou nada. Você imagina se mamar mais tempo. Mamar então, o que a Organização Mundial de Saúde preconiza, né? Justamente. 6º mês, exclusivo e até 2 anos. Ou mais. Ou mais, né? Ô Flávio, então, as vantagens, eu falo, se existe uma coisa perfeita nesse mundo, chama-se leite materno, né? É perfeito, é perfeição, vou te falar. O que pode alterar esse mecanismo que você explicou? Por exemplo, uma mãe passa por um estresse. Altera esse mecanismo que você explicou aí, desse feedback, da produção do leite? Bem, o estresse é o seguinte, ele angústia. Angústia, estresse, preocupação, dor, qualquer coisa emocional aí, negativa que pode. Isso geralmente atrapalha a descida do leite, não a produção. Tá. Então, tem um outro hormônio chamado ocitocina, que é dependente do hipotálamo, que tem a ver com a emoção. Então, às vezes, o leite não desce, porque ela está tensa, porque está cansada, não tem ajuda. Não é que diminuiu a produção, na verdade. É que não desce. Então, é algo que dá para resolver. E está ali o leite já, e não está descendo só. Ah, tá. Então, a gente resolvendo essa questão de estresse, apoiando a mãe, né, em tudo, vai ajudar, com certeza. Apoio do marido, né? Apoio do marido, da família, né? Um descanso. Sempre que o neném dorme, a mãe deve dormir junto. E seja a hora que as for, visitas né? devem ser restritas. Eu acho que, a minha opinião, eu tenho uma opinião muito antissocial quanto a relação a visitas. A minha opinião tinha que ser de 1 mês e meio para frente. E olha lá, porque atrapalha muito. Atrapalha muito o leite materno. Não só isso. Todo ano a gente tem casos de crianças recém-nascidas visitadas por parentes, sobrinhos e tudo, depois pegam uma doença grave, vão parar em UTI e complica tudo. Tá ok. Tá? Vamos a mais uma pergunta de uma telespectadora. Roda para mim, por favor. Doutor Flávio, como deve ser o preparo da mama durante a gravidez? Ô Valéria, é o seguinte, os estudos atuais mostram que nenhum preparo tem vantagem. Então, eu acho que essas coisas que eram feitas antes, colocar buchinha, fazer exercícios para mamilo invertido, tudo isso caiu por terra com os recentes estudos. Então, eu acho que o melhor preparo é tentar se informar o mais possível, fazer os cursos de gestantes, conversar com o pediatra antes do parto. Isso é importante, que ele dê que não é uma cultura, né? Que não é uma cultura que deve ser feita. Só vai no obstetra, é importante conversar com o pediatra. Isso. E se o pediatra não for a favor do leite materno, procurar outro, porque teu filho merece o melhor. Eu acho que é isso. Né? E esse que eu preparo. O resto está tudo sendo estudado e o que foi, caiu. Tá. Vamos a mais uma pergunta, por favor. Doutor Flávio,